Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o executivo Roberto Perrone, presidente da Brookfield no Brasil, que tem 205 bilhões de reais sob gestão em ativos no país e no mundo. É uma gigante global de investimentos nos mais variados setores da economia. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele comanda a operação brasileira de uma líder global em investimentos, onde está em mais de 30 países. Estamos falando da canadense Brookfield. Para se ter noção do tamanho dessa companhia, ela tem mais de $1 trilhão em ativos sob gestão no mundo e emprega mais de 250 mil pessoas por meio das empresas do portfólio de investimentos. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Roberto Perrone, presidente da Brookfield no Brasil. Roberto Perrone, obrigado pela presença aqui em nosso programa, em nosso estúdio. E eu apresentei você e a empresa com números globais. Só que tem um feito que a Brookfield está há 125 anos aqui no Brasil. Por isso que eu abro essa edição perguntando o que é mais atrativo no nosso país. Bom, primeiro, Bruno, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É um prazer e um orgulho estar no programa Showbiz. E realmente a Brookfield tem uma história ligada ao Brasil. A gente nasceu no Brasil em 1899. E até sempre eu comento que o desafio dos investidores canadenses que vieram nessa época para criar toda a rede de energia pública e o transporte coletivo movido à energia elétrica em São Paulo e Rio de Janeiro, as grandes capitais de hoje, da época, foi realmente algo especial. Sempre a Brookfield manteve essa tradição de investir no Brasil há 125 anos. E o que é atrativo no Brasil? Atrativo no Brasil é, a gente vive num país com grandes, abundantes recursos naturais, a gente tem uma população grande, escala importante para nós, então são mais de 200 milhões de pessoas e um público relativamente jovem, cada vez mais urbano. Além disso, também nós temos toda uma questão de potencial de crescimento e desenvolvimento do país, uma demanda enorme por infraestrutura. Os contratos no Brasil são respeitados, isso também nos dá bastante segurança de continuar investindo. E a situação econômica do Brasil pode ter altos e baixos, ciclos bons, ciclos ruins, mas a tendência do crescimento é algo contínuo. Quando a gente olha no longo prazo, e nós pensamos sempre em longo prazo, no comprometimento que a gente tem com o país que a gente investe, realmente é um potencial importante e brilhante. Por isso que nós temos um volume de 205 bilhões investidos no país, talvez um dos maiores, entre os maiores investidores estrangeiros no Brasil. Pois é, eu ia destacar os números brasileiros dessa operação. São 205 bilhões de reais em ativos no Brasil e desse valor que eu acabo de falar, 27 bilhões de reais estão no setor imobiliário. A Brookfield ela é muito grande no mundo e ela é muito grande no Brasil. Sim. Vocês têm alguns negócios que a gente vai desmembrar aqui no programa, mas qual que é hoje o maior dos negócios de vocês no Brasil? Hoje o maior dos negócios, a gente tem, até vou voltar um passo atrás e falar, nós temos 3 verticais de investimento. A parte imobiliária, real estate, uma parte de infraestrutura, uma parte forte de energia renovável e private equity. Hoje o maior volume de investimento está em infraestrutura. Nós temos aproximadamente 100 bilhões de reais investidos em infraestrutura, que é um pouco menos de 50% do nosso portfólio. Em seguida vem private equity, com aproximadamente 50 bilhões, e real estate, como você falou, 27, e tem um pouco mais de 30 na parte de energia renovável. Eu queria já começar a entrar num investimento de vocês, que é o investimento de data centers. Porque data centers, os centros de dados, eu falo, desde que começou essa nova versão do Show Business, em 2023, a gente fala deles, mas não falava com tanta frequência como está falando hoje.
Hoje, os data centers, principalmente nas últimas semanas, estão sendo tão falados como quase similar aí à inteligência artificial, né? Vocês começaram esse investimento em centros de dados quando? E quantos vocês têm aqui? Nós começamos em 2019, através da aquisição de uma participação societária importante na Ascent, que é a maior empresa de data centers da América Latina. São 34 data centers, 24 em operação e 10 em desenvolvimento. E, como você falou, em 2019 ainda não era um assunto tão falado como hoje. Já era algo importante, mas não era um assunto tão falado como hoje. Por que isso? Porque hoje se multiplicou a necessidade de data centers de forma exponencial. Se nós olharmos em 2019 ou um pouco antes, o tamanho de um data center, o data center é medido pela quantidade de energia que ele consome. Então é medido em megawatts. Um data center tinha 4, 5 megawatts. Depois de algum período, ele passou a ser de 10, 12 megawatts. Hoje se fala em data centers de 50, 100, até 200 megawatts. Então, o crescimento, devido à inteligência artificial, do tamanho desse data center, evoluiu de forma exponencial. Então, é algo realmente que vai precisar de demandar muito investimento no futuro próximo. Nos Estados Unidos, e vocês estão mais do que presentes nos Estados Unidos, tem analista de mercado que já classifica a área do setor imobiliário, a área de data centers, como a mais quente do setor imobiliário lá. Você acha que, por exemplo, no Brasil, o Brasil pode virar talvez a área mais quente aí do setor imobiliário, a área de data centers? Olha, vai ser uma área que realmente tem uma amplitude de investimentos brutal e vai ser uma área muito importante, já é, inclusive para Brookfield. E o Brasil tem uma vantagem, talvez, em relação a outros países, que é a questão de ter terra, que é importante para você construir um data center, mas mais que isso, a energia limpa, a energia renovável. Nós temos uma matriz energética limpa muito importante, tanto na parte hidrelétrica, como solar, como a eólica. Nós podemos fornecer energia limpa para esses data centers que vão ser grandes consumidores. E os principais players do mercado, hoje, quando eles querem um data center, eles fazem questão de energia limpa. Isso é fundamental para eles. Pois é, falando de energia renovável, energia limpa, que tipo de negócio vocês têm nessa área? Nessa área nós investimos há décadas, sempre energia renovável. Nós temos 100 usinas entre hidrelétricas, eólicas e solares, são 100 usinas que nós temos no nosso portfólio. Como eu falei, aí aproximadamente 30 bilhões de reais em investimento. E até destaco, a gente tem investido muito em solar e eólica ultimamente. A maior usina solar do Hemisfério Sul e das Américas é uma usina nossa que fica em Janaúba, na divisa de Minas Gerais com Bahia. Então, realmente, o investimento que nós temos feito é muito forte. Pois é, falando especificamente de energia renovável, a gente está prestes, a sediar no país um evento global de extrema importância. A gente está falando da COP30, que vai ser realizada em Belém do Pará. O que você acha que o Brasil tem que fazer nessa COP30 para mostrar realmente ao mundo que a gente pode se tornar o protagonista em relação a essa transição energética global? Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu acho que o Brasil vai ter a oportunidade de ser uma vitrine para o mundo, de mostrar como a nossa matriz energética funciona, mostrando realmente que nós temos aqui uma capacidade de produzir energia limpa, diferente da maioria dos outros países do planeta. A Brookfield está muito ligada nesse programa de transição energética para a descarbonização do planeta. Nós fomos pioneiros no primeiro fundo específico voltado para a transição energética, chama o Brookfield Global Transition Fund. A gente levantou 15 bilhões de dólares, inclusive teve investimentos desse fundo no Brasil. A gente fez a aquisição da IVE, que é uma empresa focada em geração distribuída, que tem tido muito sucesso aqui. Nós já estamos agora num segundo fundo, estamos levantando o segundo fundo, que é o Brookfield Global Transition Fund 2, BGTF 2. Esse fundo deve chegar a 17 bilhões de dólares e vai ter dinheiro específico para o Brasil. Na COP30, a gente a Brookfield pode mostrar um fundo específico para países emergentes, que é o Catalytic Fund. A gente pretende atingir 5 bilhões de dólares e só vai investir em países emergentes numa gama possível de investimentos de transição energética até mais diversificada. E se a gente pode investir não só em transição de energia, mas podemos investir em empresas de reciclagem, em baterias, em biomassa, hidrogênio.
realmente é uma gama de atividades bem ampla e quando a gente fala de países emergentes, um fundo levantado entre Estados Unidos e Canadá, a tendência é vir muito disso para o Brasil. Ô Perrone, a gente já falou aqui nesse curto espaço de tempo de centros de dados, a gente falou de energia renovável, tem o Multifamily, que eu quero que você já fale, porque tem grandes novidades aí. Como é que é lidar, você, como o mais alto executivo no país, com áreas tão distintas? E, ao mesmo tempo, você tem que comandar, porque, evidentemente, você tem líderes em cada área. Mas como é que é você, nessa posição, sentando na cadeira, lidar com tantos negócios diferentes? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque eu acho que o segredo está em você não ter uma centralização de poderes. Então, na Brookfield, a gente realmente tem uma baixa diferença de níveis hierárquicos. Cada segmento dessas verticais que eu comentei tem um líder muito sênior que tem autonomia e poder de decisão. E a descentralização do poder de decisão é muito importante. Ao mesmo tempo, a gente tem uma governança global para controle, mas a gente não quer perder nunca a agilidade. Então, a Brookfield, ela dentro dessa governança global, dá autonomia para os seus diversos players e segmentos em diversos países, e a gente tem comitês semanais para tomada de decisão de novos investimentos ou de outras decisões estratégicas. Eu acho que é fundamental, quando você trabalha numa empresa, num grupo tão grande, mundial, você ter controle, mas ao mesmo tempo o desafio é não perder a agilidade. Para fazer bons negócios, a gente precisa ter agilidade. O seu perfil de executivo, então, é não centralizar tanto as decisões, é isso? Não, realmente hoje... Você dá liberdade para os seus executivos? A gente dá liberdade, não só necessariamente eu, acho que no próprio grupo como um todo, a gente dá muita liberdade para cada head de país, para cada head de vertical, faz parte da nossa estratégia. A gente tem um perfil de executivo que trabalha como dono. A mentalidade de dono é muito importante para ter dentro do perfil de profissional que trabalha no grupo. Bom, vamos falar do Multifamily, porque primeiro eu quero que você fale para a nossa audiência o que é esse segmento Multifamily que vocês investem. E eu achei muito curioso porque vocês também vão investir, vai ter classe B e C, vai ser importante aí para vocês, é isso? É isso, a mais importante. É o mais importante. Classe média, a gente Você sabe que é legal você falar, porque a gente recebe com certa frequência aqui no programa muita gente falando das classes A, do investimento em luxo, que é um segmento ali, isso em outras áreas, não só imobiliário, que é um segmento que não conhece a palavra crise. E é legal você, como executivo, trazer novidades em relação à classe C e B, sobretudo no setor imobiliário. A gente estudou, o Multifamily é o residencial, objetivo de fazer a locação. Então eu desenvolvo um projeto que ele vai ser voltado para a locação de apartamentos e não venda de apartamentos. É um business bem novo no Brasil. A gente estudou por muito tempo e a gente começou olhando a classe alta, que a gente achava que seria a tendência natural, porque naturalmente você pensa em aluguel de apartamento para alta classe, empreendimentos de luxo, mas nós tivemos algum receio com relação à escala. Então nós começamos a olhar que na classe média faria mais sentido se eu pretendia ter uma escala desse tipo de investimento. Então nós olhamos aí, começamos com apartamentos de R$ 1.500 a R$ 3.000 por mês. Apartamentos de 45 metros quadrados, 2 dormitórios, e não era só fazer um prédio e alugar. A gente tinha uma série de serviços que foram agregados a essas unidades habitacionais. Então a gente faz um empreendimento em que a pessoa, primeiro, ela vai fazer com muita agilidade, através do site ela pode alugar, o crédito, ela não precisa de fiador, o crédito pode ser aprovado pela própria internet em minutos, e aí ela pode alugar o apartamento rapidamente. Esse apartamento ele vai ter na sua área comum espaço de coworking, tem carro para alugar no pátio. Até como exemplo, caso o carro para alugar no pátio a gente faz com parceiros, ele aluga com app, com um crachá que ele abre a porta de entrada do prédio, ele aluga um carro e ele paga R$15 por hora, mais barato que um Uber, para ir no supermercado, fazer uma compra e voltar com mais conforto. E esse carro está ali? Está no pátio, disponível para os moradores que estão alugando os nossos apartamentos. E a gente controla a unidade como um todo. Eu faço um projeto para isso. Eu não tenho alguns apartamentos, é um empreendimento inteiro voltado para a locação. Voltado com essa finalidade. E aí a pessoa pode escolher mobiliado ou semi-mobiliado, ela pode escolher com ar-condicionado ou sem, ela pode escolher com vaga ou sem, pode escolher um depósito no térreo ou não. Ela customiza, de certa forma. Na verdade, você entrega essas opções. Essas opções e ele vai escolher.
Então, vai depender do perfil do empreendimento, do perfil do morador. E aí tem o caso de que a pessoa, entre olhar na internet e alugar, decidir alugar, visitar o apartamento e assinar o contrato, foi em 4 horas e ela mudou. Mudou em 4 horas. É um caso bastante emblemático para a gente, essa agilidade. E isso tem sido um sucesso muito interessante, porque até quem paga um aluguel de R$2.000, R$2.500 por mês, quando ele chega no empreendimento desse e vê que, além de tudo isso, ele tem a internet incluída, ele tem piscina, ele tem uma academia com aparelhos de alta qualidade, ele faz até a conta, a classe média ela faz a conta. Pô, eu pago R$200 por mês numa academia, eu posso pagar R$200 a mais no aluguel aqui porque está incluído. Eu não vou ter que me preocupar com Wi-Fi. Eu tenho um salão de festas nosso, ele tem até chopps, também no app, R$5 o chopps, ele vai tirando na hora. Então a gente vai agregando cada vez mais serviços, bicicleta elétrica para alugar. A gente oferece o hardware e o software. E isso está em que lugares do país? A gente focaram... Hoje nós temos em 7 estados do Brasil. A gente tem em São Paulo, Minas Gerais, temos em Porto Alegre, Curitiba, temos também na Bahia. A gente acha que pode fazer em 30 cidades do Brasil empreendimentos como esse. Eu acho que tem público para isso. Tem potencial. Tem potencial. E quando a gente abriu o primeiro empreendimento, a gente alugou todo ele 100%, 200 unidades em 6 meses. Foi muito rápido. E tem um perfil, um público definido aí para vocês? Uma turma mais jovem? A grande maioria são jovens, solteiros ou casais jovens, no máximo com um filho. É um pessoal jovem, que é o pessoal que prefere alugar do que comprar hoje. Os milênios preferem não ter as coisas, preferem alugar as coisas. Então, isso tem sido realmente o perfil que a gente tem. Isso é uma coisa que vocês já detectaram? Os milênios, eles querem alugar, não? Eles preferem alugar do que comprar. Eles não querem ficar amarrado num endereço por muito tempo. Bom, a gente está conhecendo nesta edição do Show Business o Roberto Perrone e esse universo global de investimento, sobretudo imobiliário, da Brookfield. A gente está falando de centros de dados, a gente está falando de multifamily, né, com apartamentos inovadores. E vocês, agora eu quero entrar em outro assunto, vocês são proprietários, vocês são os maiores proprietários de escritórios do Brasil. São quantos escritórios? São quantos? São 27 prédios. São 27 830 mil metros quadrados. Quer dizer, com essa gama de escritórios pelo país, sendo os maiores proprietários, você já dá para definir qual é o modelo de trabalho que voltou definitivamente depois da pandemia? As empresas voltaram para o presencial, tem muita gente ainda no híbrido. O que você pode falar para a gente com essa gama aí de prédios, de escritórios pelo país? Realmente a gente tem um portfólio tão grande que a gente consegue ter uma certeza de como está o perfil de ocupação dos diversos projetos que a gente tem. A maioria dos projetos é São Paulo e Rio, e a gente percebe isso claramente. Os 830 mil metros, para você ter uma ideia, é mais do que uma Paulista. A Avenida Paulista inteira tem 780 mil. Então, é como se eu tivesse uma Avenida Paulista inteira de escritórios. Então, a gente tem uma noção exata do que está acontecendo. Hoje, 99% das nossas empresas voltaram para o presencial, de uma forma 100% ou híbrida. Mas todos estão com presencial, pelo menos uma vez por semana. Mas a grande maioria, ela voltou e tem ainda alguns dias que as pessoas estão liberadas de ir para o escritório. Mas o presencial é importante. E uma boa parte, a grande maioria também tem pelo menos um dia da semana que todo mundo está no escritório junto. Mas o perfil de ocupação mudou muito. Antigamente, o escritório era mesa, cadeira e sala de reunião. O escritório era isso. Antes da pandemia já tinha algumas mudanças, tinham empresas que estavam tornando o escritório um ambiente mais agradável. Mas depois da pandemia, definitivamente, mudou o perfil de ocupação. Praticamente todas as empresas que ocupam o nosso escritório, hoje, primeiro, tem espaços mais amplos entre as cadeiras, elas têm sala de criatividade dentro do seu escritório, sala de recreamento, sala de relaxamento, sala de massagem, tem ambulatório médico. Muitas delas têm restaurantes na própria na própria área privativa, além de usar um restaurante que pode ter no térreo, também tem um restaurante específico para os funcionários, ou grandes cafeterias, e mudou o perfil de ocupação.
O objetivo do escritório é não só o trabalho, mas a convivência. E para atrair talentos, é importante você ter um escritório com esse tipo de flexibilidade. Todas as empresas investiram muito. Mas elas fazem isso, essa mudança importante que você está falando para a gente, elas fazem isso especialmente para atração de talentos, ou também ela está preocupada com outro tópico que aparece com muita frequência aqui no show business, que é a saúde mental dos profissionais, porque você está falando algo relevante. Na verdade, as empresas criam novos espaços de convivência, espaços de relaxamento, algo que era impensável. Impensável anos atrás. Isso se deve, Perrone, por quê? Eu acho que esse é um ponto importante, essa questão de você ter a saúde mental dos funcionários em dia, cada vez é mais detectada nas empresas, que pode se tornar um problema. Mas o objetivo principal é que a pessoa tenha vontade de ir para o escritório. E nós, como especialistas na área, a gente tem contribuído para isso. Então, nós também, como não cabe tudo dentro da área das empresas, a gente procura, nas áreas comuns dos nossos empreendimentos, facilitar a vida de todos os colaboradores desses nossos inquilinos. Por exemplo, os complexos grandes que a gente tem a oportunidade de fazer alguns diferenciais neles, como a gente chama de child care. Na verdade, child care é uma creche chique, em que as empresas podem fazer um convênio com seus funcionários para eles deixarem os filhos de 0 a 5 anos no child care durante o período de trabalho. As mães, os pais também adoram isso, porque imagina você poder ir no almoço visitar seu filho, almoçar com seu filho, em vez de estar levando numa escolinha distante e tudo mais. Se der uma febrinha, desce correndo, pega e leva para o médico. Aí nessa evolução do child care, a gente percebeu o seguinte: na pandemia, muita gente comprou pet. Muita gente. Voltou para o escritório. Demorou um pouco, mas voltou para o escritório. O pet fica sozinho a semana inteira. Tem um dos nossos experimentos que a gente fez um pet center, em que o objetivo não é nem o cachorro ficar lá a semana inteira, é levar uma vez por semana o cachorro para ele arejar, ter sua diversão e sua distração. E é um sucesso. Nesses 2 prédios eu tenho fila, tanto no Child Care quanto no Pet Center. Imagino. O Pet Center acho que faz mais sucesso até do que o outro. Pet Center? É mesmo? Não, eu estou brincando, mas... Mas o Brasil, a gente recebe lideranças também do setor pet. O Sérgio Zimmermann, da Pets, esteve aqui. É impressionante, realmente, é um setor... É um setor que cresce muito. E cresce muito, e cresceu muito na pandemia. Tem empresa que nos solicita permitir pets nos escritórios. Permitir as pessoas levarem pets nos escritórios. E aí vocês... A gente tenta flexibilizar para quem precisa disso, só de sexta-feira depois do almoço ou no final de semana, porque tem gente que também se incomoda de ter um cachorro junto no elevador do escritório. Eu imagino, exatamente. Mas no térreo, as pessoas passeando com o cachorro, levando seus filhos, você quebra aquele clima austero de escritório, também ajuda muito. Agora, deixa eu trazer uma curiosidade para a nossa audiência, focando aí nessa área de escritórios, porque a Brookfield comprou 7 prédios de escritório, isso foi em 2014. Foi. Quem tiver uma memória do ano de 2014, sabe que foi um período que o Brasil viveu um processo de impeachment de uma presidente da República. Como é que foi, Perrone, investir muito, porque a gente está falando de 7 prédios de escritório num momento de forte turbulência política no país? Eu vou dizer o seguinte, acho que a Brookfield tem uma vantagem competitiva em relação a outras empresas estrangeiras que estão no Brasil, que é o fato de a gente estar aqui há mais de 100 anos. A gente conhece o país, os altos e baixos. A gente sabe que o Brasil tem ciclos e a maioria dos investimentos que a gente tem feito no Brasil nos últimos anos tem sido nos momentos de crise, não nos momentos de euforia. Porque a gente confia no país, a gente tem um comprometimento de longo prazo. Então, realmente, esse investimento foi no meio de um processo de impeachment da Dilma. Não existia investidores estrangeiros olhando para o Brasil, na parte de imobiliária, muito menos. E a gente teve a oportunidade realmente de fazer uma aquisição de 7 prédios e naquele momento a gente conseguiu até adquirir abaixo do custo de reposição, né? O custo de reposição é quanto seria para construir um prédio, comprar um terreno, aprovar um projeto, fazer o design, fazer o prédio pronto e depois cuidar da locação. A gente conseguiu, em alguns casos, comprar prédios a 30%, 40% de desconto em cima do replacement cost, aí, o custo de reposição. E isso é muito importante. É importante você ter a filosofia de investimento
focada no longo prazo, para você ter sucesso. Te dar um exemplo, desses 7 prédios, teve um que a gente comprou por R$ 8.800 o metro quadrado, depois de 5 anos eu vendi por R$ 22.000 o metro quadrado. Por 22 mil. Foi um sucesso. Agora, hoje, o dia de hoje, 2025, o Brasil está caro ou o Brasil está barato, Roberto Perrone? Essa é uma pergunta, não é fácil de responder, mas na verdade é o seguinte, quando nós analisamos o Brasil e o momento do Brasil, ou no mundo como um todo, a gente não olha o preço, a gente olha valor. Quanto isso vale realmente em relação ao preço que está. Então, tem muitas coisas que podem ser consideradas caras em determinado momento, mas no longo prazo ela tem um valor diferente e completamente distante do que foi avaliado naquela primeira análise. Acho que eu posso te dar um exemplo talvez interessante, ainda também falando um pouco de real estate. Quando nós compramos um portfólio na Faria Lima, no final da pandemia, nós compramos um empreendimento e no empreendimento de escritórios é muito medido pelo o yield que ele proporciona, a rentabilidade que ele proporciona. Então, naquele momento, a aquisição desse portfólio rendia algo em torno de 6% ao ano, 6,5%, 6% ao ano. Quando nós compramos, muita gente fala, pô, vocês pagaram caro. Só que o aluguel era na média de R$ 165 o metro quadrado. Hoje, na Faria Lima, os nossos prédios estão a mais de R$ 320, R$ 330 o metro quadrado. Então, a gente percebe claramente o seguinte, eu paguei talvez caro naquele momento, mas o valor daquele imóvel, em função da pandemia, que se falava-se do fim do escritório, estavam muito baixos, estavam deslocados, tinha um deslocamento de preço. E hoje eles valem muito mais do que foi feito naquela época. Pois é, novamente vou auto-repetir. Vocês são os maiores proprietários de escritórios do Brasil. Somos. Como é que está o preço? Vocês chamam de laje comercial, é isso? A gente chama laje comercial, laje corporativa. Laje corporativa, né? O termo do setor. Tem uma alta? Como é que está o momento do setor? Tem uma alta, principalmente dos prédios? Em geral, o valor do prédio de escritórios, ele é vinculado ao valor da locação. Então, nós ficamos aí no mercado imobiliário de 2011 a 2021, praticamente com os preços estagnados de locação. Porque a gente viveu uma série tivemos algumas turbulências econômicas no país, com o PIB negativo, etc. E esse preço de aluguel ficou muito estagnado. A partir de 2021, os preços de aluguel começaram a subir. Primeiro na Faria Lima, agora estão subindo nas regiões da Marginal Pinheiro. No Rio de Janeiro também começou a subir. Então, os preços estão se recuperando e estão subindo. Então, tem regiões que já está numa fase de alta e tem regiões ainda que estão barato, mas está subindo. A gente está falando de uma companhia e é um orgulho, motivo de orgulho mesmo você falar de uma empresa centenária. A gente já recebeu aqui no Show Business a francesa Saint-Gobain, né? O Javier Rimeno já esteve aqui. Eles têm 90 anos de presença no Brasil, mas é uma companhia de mais de 300 anos na França. A gente já recebeu a Gerdau, né? O Gustavo Werneck já esteve aqui, uma empresa de mais de 100 anos e agora, mais uma vez, é um prazer receber uma liderança de uma empresa que está há 125 anos no Brasil. Agora, nos últimos 10 anos, vocês tiveram um crescimento muito significativo. Foi. Como é que a Brookfield passou de 34 bilhões de reais para os atuais 205 bilhões de reais em uma década, Perrone? Eu acho que algo importante nessa última década, trazer capital estrangeiro para o Brasil nos últimos 10 anos não foi uma tarefa fácil. Acho que uma vantagem que a gente tem em relação a outros investidores é que a gente tem fundos globais. Nossos fundos são globais, então eu tenho fundos específicos para infraestrutura, fundos específicos para real estate, private equity e fundos específicos para energia. Os fundos globais são gigantes. Por exemplo, fundo de infraestrutura nosso era um fundo de 30 bilhões de dólares. Se eu trouxer 5% desse volume para investir no Brasil, eu estou falando de 5 de 30, 1 bilhão e meio de dólares. Não, desculpe, 15 bilhões, 1 bilhão e meio de dólares, isso. É muito dinheiro, ainda mais que a gente costuma trazer o dinheiro e fazer uma alavancagem. Com isso, você multiplica o volume de investimentos. A mesma coisa são para os outros segmentos. A gente procura trazer realmente dinheiro de fundos globais e, com isso, eu tenho a capacidade de investir no Brasil. Dentro da nossa filosofia de investimento, é sempre bom lembrar, a Brookfield, dentro dos fundos globais, ela tem uma paciência, acho que é algo importante.
Eu não tenho uma obrigação de investir naquele exato momento. A gente espera o momento ideal para fazer o investimento. Se não tiver um momento ideal naquele país, eu posso investir no outro, porque os fundos são globais. E para você trazer investimento para o país, eu acho que é fundamental você ter um time local com expertise. Nada como um time local para entender o segmento, a cultura do país e você poder, nessa forma, trabalhar junto com os investidores estrangeiros para trazer o dinheiro para cá. E qual é a cultura do Brasil? A cultura do Brasil? A cultura do Brasil é de empreendedorismo, né? Essa eu acho que é muito interessante. É mesmo de empreendedorismo? Nós temos uma cultura de empreendedorismo. Eu acho que E é uma crescente, não é, Perrone? Nós procuramos de se cercar sempre de profissionais com essa cultura. Eu acho que isso faz parte do nosso fit, que encaixa com o perfil de todos os colaboradores que nós temos. Tem que ser empreendedor, tem que pessoas focadas em execução também, com uma visão estratégica. E você está falando um ponto que eu acho muito interessante, porque quando eu falo de empreendedorismo nos nossos programas, muita gente pensa, quem está nos assistindo, muita gente pensa assim, não, empreender é montar um negócio, criar uma nova empresa, criar uma startup, e você tem muita condição de empreender dentro de uma empresa. Sem dúvida. Como é que é empreender dentro de uma empresa? Como é que é ter esse espírito empreendedor sendo CLT, sendo um funcionário de uma empresa? Bom, eu acho o seguinte, a gente promove e motiva as pessoas a serem criativas. A gente dá voz para as pessoas falarem e participarem da reunião. Quando eu tenho uma pequena diferença entre níveis hierárquicos, para você ter uma ideia, no nosso escritório, não tem ninguém com sala fechada. A minha mesa é do mesmo tamanho da mesa do estagiário ou do jovem aprendiz. Eu tenho o mesmo notebook com 3 telas na frente que tem um estagiário. Então, essa falta de hierarquia faz com que a gente possa fazer reuniões com um time maior, a gente possa dar exemplo e a gente possa ser questionado e trazer ideias novas para oxigenar. E a gente motiva muito os profissionais a estarem pensando diferente, pensando fora da caixa. E com isso trazer ideias para um business novo ou um segmento novo. O Multifamily nasceu dentro da Brookfield através do... Não fui eu que tive a ideia, vou investir em Multifamily. A gente tinha investimento em Multifamily nos Estados Unidos. Um dos profissionais que trabalhava na área de investimentos, ele começou a estudar esse assunto a fundo, por conta quase que própria. Lógico, a gente vai trocando ideia, mas ele se dedicou a fundo nisso, ele é hoje o head da área, de Multifamily. E é um segmento que um dos que a gente mais vai investir nos últimos anos na parte imobiliária. Bom, além de vocês serem os maiores proprietários de escritórios do Brasil, vocês têm uma presença crescente em galpões logísticos, sim, que é uma área que também tem passado por uma mudança, cresceu demais durante a pandemia, por conta dos comércios eletrônicos que precisavam aí de galpões, né, para armazenar tanto produto. Mas a pandemia passou e como é que estão esses galpões, a demanda pelos galpões logísticos? A demanda continua forte. Realmente, na pandemia, para agora, como você falou, mudou o perfil e a velocidade de ocupação desses galpões. Durante a pandemia, naquele momento de boom, você alugava um galpão que aí ia ser entregue dali 1 ano. 1 ano para entregar, você já estava alugado, que era sensacional para nós. Comecei um projeto, comecei a obra, já aluguei o galpão, já estou tranquilo que dali 12 meses eu tenho um inquilino. Hoje isso não está acontecendo mais, uma alocação com tanta antecedência. Mas quando você tem um projeto bem localizado, com características de qualidade de alto padrão, você terminou o projeto e ainda aluga. Por quê? Tem um movimento forte do e-commerce. O e-commerce no Brasil tem uma penetração de aproximadamente 9%, mas nos Estados Unidos é 16%. 9%? 9% do mercado do varejo tá, é e-commerce. Nos Estados Unidos é 16%. Então a gente tem muito a crescer para chegar mais próximo dos Estados Unidos. Além disso, ainda, quando a gente olha o mercado como um todo, no Brasil, só 15% mais ou menos dos galpões são de alta qualidade, que é a demanda dos novos players. Eles querem galpões de alta qualidade, com um pé direito mínimo de 12 metros, com uma carga de piso estabelecida de 5, 6 toneladas por metro quadrado. Então, são características que não é fácil de achar. Quando você faz um galpão bem localizado, o nosso foco é o raio de 35 quilômetros ao redor de São Paulo, a gente aluga rapidamente. Eu tenho um exemplo interessante do como o e-commerce tem alugado galpões, que nós temos a gente tem a concessão do aeroporto de Guarulhos para construir galpões dentro do aeroporto. Dentro do aeroporto? Dentro do aeroporto. Foi
uma aposta que a gente fez que tem dado muito certo. Já levantou? Tenho já 45 mil metros quadrados prontos. Tá, e vem mais aí. Mas antes de ficar pronto, eu já tinha alugado todos eles. E os aluguéis nesses galpões são na faixa de R$100 o metro quadrado. É mais caro que alguns escritórios. O galpão em Guarulhos normalmente é R$35 o metro. Lá a gente está alugando por 100. Por quê? Eu tenho acesso ao ar e à terra. O avião descarrega, passa dentro do nosso galpão. O inquilino pode pôr uma alfândega dentro do galpão, e alguns deles já tem, e vai direto para o caminhão. Então é algo realmente muito especial. Eu estou fazendo agora mais 140 mil metros quadrados, é a segunda fase, e já estou com uma demanda para quase tudo por empresas de e-commerce. Quer dizer, é uma área importante para vocês. Sim, nós temos aproximadamente 1.300.000 metros quadrados entre operando e em desenvolvimento, e vamos continuar investindo. Bom, vamos mudar um pouquinho de... Na verdade, quero perguntar para você, tem possibilidade de vocês entrarem no ramo de hotelaria em hotéis? Já pensaram nisso? A gente está muito forte nos Estados Unidos e em outros países da Europa e da Ásia em hotéis. A gente tem olhado o Brasil, estudado, mas não tomamos decisão de entrar ainda nesse segmento no Brasil. Mas é um segmento que lá fora a gente tem tido muito sucesso. Eu abri o programa falando sobre os atrativos do Brasil para uma empresa canadense, com investidores canadenses, uma empresa que está há 125 anos por aqui. E o Perrone elencou alguns motivos de se investir no Brasil. Agora eu vou inverter a pergunta, Perrone. O que atrapalha os negócios no Brasil? Não vou dizer que atrapalha, mas faz com que a gente seja mais cauteloso. Os juros altos é sempre um obstáculo. E nós no Brasil temos já uma cultura de trabalhar com a inflação, a gente lida muito bem com isso, a gente também está acostumado com juros altos, a gente lida muito bem com isso. Mas os juros altos sempre dificulta, porque no momento em que a gente faz um investimento no Brasil, a gente costuma fazer uma parte desse investimento através de financiamento e os juros altos dificultam. A questão da volatilidade do dólar também, quando o investidor estrangeiro sempre tem essa preocupação. Então a gente tem que sempre, dependendo do momento, da ocasião, entender se a gente vai fazer uma estratégia de hedge ou não, para dar mais segurança para o retorno. Os nossos retornos são em dólares, porque o dinheiro em geral vem de fora. E essa é a moeda que mede. Mas voltando a falar, o melhor negócio é investir no Brasil a longo prazo. Sempre a longo prazo. Nós, quando olhamos um investimento, a gente analisa um horizonte de 10 anos. E tem dado certo, né? Só a última década da Brookfield. Nós estamos conversando nesta edição do Show Business com Roberto Perrone, CEO, o presidente da Brookfield no Brasil. O Show Business vai dar uma breve pausa e volta em instantes. E nós voltamos com o Show Business nessa edição com o executivo Roberto Perrone, presidente da Brookfield no Brasil. Roberto, a gente falou no primeiro bloco bastante sobre a presença da Brookfield, 125 anos de presença no Brasil. E a gente falou muito sobre o quanto os investidores canadenses acreditam no potencial a longo prazo no nosso país. Agora, qual que é o tamanho do Brasil nos negócios globais, já que vocês estão em mais de 30 países? Bom, o Brasil hoje, com 200 bilhões de reais, 205 bilhões de reais, ele é relativamente pequeno quando a gente olha para 1 trilhão de dólares investido ao longo do mundo. Mas apesar de não ser percentualmente tão importante, a Brookfield tem uma ligação com o Brasil muito importante pelo fato de ter nascido aqui em 1899 e ter feito parte da construção e da infraestrutura de todo o país, né? Então, por isso a gente tem uma ligação muito forte e tem um vínculo muito interessante e um comprometimento de longo prazo. A Brookfield, recentemente, esse ano, ela vendeu a totalidade das operações dos shopping centers, né? Esse ano, os shopping Higienópolis e Paulista, no valor de 2 bilhões e 600 milhões de reais, e ano passado ela já tinha vendido a participação de 49,9% no shopping Rio Sul. Por que a decisão de sair desse setor de shopping center no Brasil? Olha, nós temos um ciclo longo já de investimento em shopping centers, foi um ciclo de sucesso,
Nós viemos diminuindo de tamanho, fizemos uma série de vendas antes da pandemia. Durante a pandemia, fizemos algumas vendas também que foram interessantes. Esses shoppings já estavam maduros, os shoppings realmente que tinham atingido uma estabilidade de fluxo de caixa. E nós tínhamos também uma estrutura societária em que a gente já pensava em fazer essa venda há algum tempo, alguns sócios que queriam vender há mais tempo. Então foi uma combinação de fatores. Nós tínhamos perdido a escala. Quando nós perdemos a escala, a gente deixou até de fazer o management dos shoppings. E a Brookfield, ela, como filosofia de investimento, ela sempre está na operação ou muito próxima da operação. Isso é algo importante para a gente. Mas essa conciliação de fatores e que também, por conseguimos um bom preço na venda, fez com que a gente achasse que seria adequado vender. Mas nós gostamos do setor de shopping centers no Brasil. Não quer dizer que um dia não voltemos a investir, não. Não, até porque vocês tinham um portfólio aí, grandes shoppings em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? É verdade. Agora, com tantos setores que vocês atuam, nos próximos tempos, qual que é a área da Brookfield que mais deve receber atenção de vocês? Essa pergunta é legal porque me dá a chance de falar de algo que nós temos falado muito no Brasil e fora do Brasil, né? Que é os 3Ds. Quais são os 3Ds? Digitalização, descarbonização e desglobalização. Então, de digitalização já falamos um pouco na nossa conversa, né? Os exemplos dos investimentos em data center no Brasil e no mundo, né? E na parte de descarbonização, também falei dos fundos especiais que a gente tem, da energia renovável, e alguns casos que combinam até os dois fatores. Um exemplo que a gente tem interessante é um contrato que a gente tem com a Microsoft para fornecer energia limpa e renovável para eles nos Estados Unidos e Europa, mais de 10,5 gigawatts para os futuros data centers que eles vão desenvolver. Para os futuros data centers? Temos um contrato com eles global para a Europa e Estados Unidos para fazer esse desenvolvimento. E na parte de desglobalização, quando a gente viu o que ocorreu na pandemia, começou primeiro com a história das fábricas de vacinas. As empresas começaram a querer, os países começaram a querer poder fabricar suas vacinas no seu país, não depender de outros, para não ficar numa fila interminável. A partir daí, a gente teve também a guerra da Ucrânia, então isso começou um movimento de desglobalização, que é algo importante. Eu te dar um exemplo, nós estamos fazendo junto com a Intel, uma fábrica de chips de 30 bilhões de dólares nos Estados Unidos, né? Há pouco tempo atrás... É uma parceria. É 50% investimento nosso, 50% da Intel. Mas, assim, alguns anos atrás não se imaginaria construir uma fábrica de chips nos Estados Unidos, porque elas eram feitas nos países asiáticos, né? Então, isso mostra que, dentro dos 3D, data centers é algo que a gente vai investir muito, todos os investimentos em transição. E também nós estamos aí na parte de real estate, que falamos de multifamily e galpões logísticos, vai ser alvo de investimentos importantes. Quando a gente fala dos data centers, né, dos centros de dados, a gente está falando diretamente sobre inteligência artificial. Porque, como eu falei no primeiro bloco, esse boom de investimentos bilionários no mundo em data centers é justamente para atender a demanda frenética do uso de AI pelos mais variados setores, pelas pessoas mesmo, não só pelas empresas, mas as pessoas. Mas agora, internamente, além do assunto data center, que você já falou muito bem, a inteligência artificial, ela já chegou na Brookfield, nos interiores? Chegou da Brookfield. Chegou? Chegou. Ainda tem muito a ser desenvolvida para a gente torná-la a visão prática do dia a dia. Mas a gente tem, inclusive, comitês específicos focados em inovação para o melhor uso da inteligência artificial para otimizar e fazer com que a gente seja mais ágil e ter mais funcionalidades e dados no poder de decisão. Você já tomou decisão a partir da AI? Eu, particularmente, uma decisão exclusiva a partir da AI, não. Mas a AI ajudou a compilar os dados de forma inteligente e mais ágil para que a gente tomasse essas decisões. Mas ainda não chegamos a esse ponto, não. Bom, deixa eu destacar um pouco da trajetória de Roberto Perrone, porque antes de ingressar na Brookfield, em 2012, você foi CEO de uma área da Cyrela, também passou pela Camargo Correia, Desenvolvimento Imobiliário, sempre na liderança, e também foi diretor de negócios da Birman. O que você acha que foi determinante para a sua ascensão? Porque a sua trajetória sempre foi marcada por ascensão. Lideranças, cargos de diretor, de repente CEO, e agora como presidente
dessa gigante global de investimentos, presidente da operação brasileira da Brookfield? Essa é uma pergunta, às vezes, que não é tão fácil de responder, né? Mas eu acho que é o seguinte, eu, como engenheiro civil, comecei trabalhando em obra e isso me deu um background interessante de lidar com a classe trabalhadora, mas eu percebia, por exemplo, que dentro de uma empresa, uma incorporadora imobiliária que eu trabalhava, a obra não era o core business, era uma parte do negócio. Porque o negócio da empresa era fazer apartamento e vender. E a construção era uma parte muito importante, mas era só uma parte. Então você pensava assim, eu preciso trabalhar no core da empresa. E aí, quando tive a chance, eu mudei para realmente uma área imobiliária e não só de construção dentro de uma empresa. A partir daí eu fui sempre buscando ter a cabeça de dono, a cabeça de empreendedor, de como eu podia fazer aquela empresa crescer e fazer algo mais além do que estavam esperando da gente. Dentro dessa trajetória, também eu fui muito influenciado por uma série de executivos de muita capacidade que, independente deles terem essa ambição ou não, acabaram sendo meus mentores. Estar cercado de gente inteligente e conseguir entender o que é melhor de cada um, ou muitas vezes o que você não deve fazer, né? Tem muita gente que é excelente em um determinado skill e péssima em outro. Acho que quando você combina e consegue, de uma forma positiva, sugar esse aprendizado do talento de certas pessoas, eu acho que influencia a sua decisão de carreira e de futuro. Deixa eu destacar também a sua formação, né? Você é pós-graduado em engenharia pelo Politécnico de Milano, né? De Milão. E você é bacharel em engenharia também na FAAP, aqui em São Paulo. Você vê muita diferença na formação, especialmente em engenharia, mas em outros cursos também, em relação aos países? Como é que está a formação dos engenheiros no Brasil? Hoje a gente tem um número muito menor de engenheiros no Brasil se formando do que antigamente. Tem uma razão? Eu acho que porque tem uma demanda muito maior para as pessoas trabalharem na área administrativa, né? As pessoas veem a engenharia mais num lado mecânico e menos de investimento. Mas eu acho que todo engenheiro tem um perfil para estar na área de investimento também. Muitos profissionais hoje procuram mais a área de investimento do que uma área realmente de produção. E quando fala assim em produção, muita gente vai em outros ramos especializados nisso. Mas a gente vê o número de engenheiros diminuindo, que eu acho que é ruim para o país. Acho que eu sou suspeito para falar, né? Adoro engenharia. Não, mas você está falando... Tô distante da engenharia pura há muito tempo, mas eu acho que o engenheiro tem um perfil muito flexível. Eu acho que sempre você tem que ter hoje pessoas multitarefas. Especialistas são importantes nas suas áreas, mas nós gostamos de profissionais, dentro da Brookfield a gente gosta disso, profissionais que têm a vontade e habilidade de trabalhar em diferentes tarefas, porque isso oxigena toda a empresa. É isso que eu ia perguntar para você, e é uma pergunta recorrente aqui para os meus convidados. O que você valoriza num profissional? Sem querer ser repetitivo, essa cabeça de empreendedorismo e dono, isso acho que é muito importante para a gente. Nós valorizamos muito essa questão da pessoa trabalhar em equipe, ser multitarefa, ter um comprometimento com a empresa. Nós valorizamos também muito a humildade para poder trabalhar em equipe. Acho que a humildade é fundamental para criar um clima de respeito entre os colaboradores, respeito à diversidade. E, sem dúvida, a gente espera que esse profissional queira se desenvolver e crescer junto com a empresa. A gente quer um profissional que esteja na empresa com o objetivo de crescer lá dentro. Além de presidir essa companhia com tantos negócios distintos, você é professor também? Eu parei de dar aula. Parou de dar aula? Dei aula por uns 15 anos. Tá. Faz tempo que parou? Parei. Na verdade, eu dei uma última aula 2 anos atrás. Foi de Real Estate? Foi um MBA de Real Estate, eu dei a aula inaugural e a aula final do curso. Tá. Mas é uma atividade bastante interessante da aula, porque você convive com um público diferente, mesmo sendo um MBA, você tem uma variedade entre executivos e estudantes, e você sempre tem que fazer uma reciclagem antes de dar uma aula, né? E é um público jovem e é muito divertido dar aula. E como é que você tem visto? Eu dou aula agora quando eu sou convidado, mas eu estou dando aula, é uma aula específica, eu não estou dando um curso ao longo do tempo. Agora, como é que você tem visto essa nova geração que está chegando no mercado de trabalho? Olha, a nova geração, a gente tem que olhar em vários níveis diferentes, né? Você tem a nova geração muito bem formada em faculdades de primeira linha.
eu percebo que eles têm uma visão diferente da gente, eles têm muita pressa em crescer, em promoção, mas eu acho que dá para administrar e mostrar para eles que o futuro se constrói passo a passo. Essa geração também valoriza muito as questões de responsabilidade social da empresa, a parte de respeito ao meio ambiente. E isso nós promovemos muito dentro da Brookfield, até para atrair, reter esses talentos e motivá-los. Eles ficam muito motivados se você tem um ambiente que você mostra que você não tem só o objetivo do lucro, mas também você tem um objetivo de melhorar o mundo que vive, melhorar as comunidades que vivem. A gente promove muito trabalho voluntário dentro da empresa e esse pessoal é muito engajado. E aí também tem um pessoal que é um pessoal que não teve a oportunidade de estar se formando ou estudando em grandes colégios, grandes faculdades. A gente tem um programa de jovem aprendiz que é um sucesso enorme dentro da empresa e me dá muito orgulho. Primeira vez que a gente decidiu contratar jovem aprendiz, já tem uns 8, 9 anos, eu fiz questão fizeram uma seleção grande, fiz questão de entrevistar esses jovens aprendizes para entender qual que era o perfil, porque eu não esperava muito. E aí eu vi gente que ia ter que vir trabalhar no escritório na entrevista. Eu moro só a 2 horas daqui, não é? Eu consigo vir tranquilamente. Eu estou fazendo inglês, faço uma escola com uma professora particular, pago R$80 por mês para ela. Então a gente vê pessoas simples que não tiveram oportunidade de estudar, mas com muito esforço, que é algo que eu não imaginava nesse tipo de jovem. A gente passou a contratar a jovem aprendiz. Tivemos um caso de uma jovem aprendiz que entrou pensando em fazer psicologia, também 2 horas de condução para chegar no escritório. Ela foi, como não tinha vaga em outra área, ela trabalhou na área de engenharia, ela descobriu que era engenharia, entrou numa faculdade de engenharia, virou estagiária, hoje é uma engenheira formada lá na Brookfield, e ela fala que a Brookfield mudou a vida dela. Faltava era uma oportunidade. Bons exemplos, hein? É muito legal muito isso. Muito legal. Você falou e repetiu, não só falou, repetiu sobre a importância de um profissional ser empreendedor dentro da empresa, né? E você até citou um caso de um profissional... Multifamily. Do Multifamily, exatamente. Que ele foi pesquisar, viu que em outros países o negócio deu certo, hoje lidera a área. Eu imagino que vocês fazem muita pesquisa também para observar as mudanças da sociedade, tanto no mundo quanto no Brasil. Vocês fazem? Nós fazemos pesquisas. Quando a gente foi entrar no Multifamily especificamente, a gente fez muita pesquisa para entender qual era o perfil do ocupante. Fizemos até focus group, em que você entrevista... Grupos de discussões ali? De discussão. A gente contratou empresas específicas para fazer focus group. Agora, para entender essa cabeça dessa nova geração, o que eles esperam, o que eles buscam, o que é interessante para eles, se eles pagariam por determinado produto, por determinado serviço ou não. Agora, Perrone, você com a sua experiência de tantos anos na área... O que você vê como a maior transformação no setor imobiliário? Olha, o setor imobiliário se transforma lentamente. No Brasil, a estrutura de capital do setor imobiliário mudou drasticamente de quando eu comecei meu ciclo profissional para agora. Antigamente você não tinha financiamento, você não tinha fundos imobiliários, você não tinha o volume de investimento estrangeiro que vem para o Brasil, era tudo muito difícil. Então hoje você tem já um mercado de capitais muito mais maduro, que ele fornece capital para você desenvolver os seus empreendimentos. Mas em cada segmento foram mudanças maiores ou menores. Importante, escritórios como a gente conhece como AAA, por exemplo, no setor imobiliário, eles praticamente começaram no final começo dos anos 90. Eu trabalhava na Birman nessa época e o Rafael Birman era um empreendedor realmente inovador que começou a desenvolver esse AAAs em escala. Mas não existia. Hoje, se o prédio não é AAA, realmente ele perde muito para a concorrência. Quando você olha o setor imobiliário, de residencial, você vai tendo evoluções nos projetos, evoluções na forma como você vende, mas o produto em si ainda está muito enraizado, né? Aquela questão de casa, aconchego, telhado, e isso não mudou muito. Aí vem formas inovadoras. Hoje eu estou alugando em vez de vender.
no Brasil você não tinha esse mercado, é um mercado novo de multifamily. Faz 5, 6 anos que começaram esses... Mas no passado você jamais ia pensar nesse conceito que você falou no último bloco de multifamily, né? Não. De um prédio, por exemplo, só para alocar. Não, isso é realmente algo... De ter rapidez. Muito diferente do que a gente viu no passado. E agora os próprios galpões logísticos, quando a gente olha há 30 anos atrás... Os galpões eram realmente... Alguém tinha uma fábrica, ele precisava construir um galpão para a sua fábrica. Não existia players especializados nisso. Então, cada um dos setores tem suas nuances específicas. Hoje, qual que é o maior desafio de presidir uma companhia com tantas áreas distintas, Perrone? Eu acho que é um desafio que é importante, mas possível de lidar dentro da nossa cultura, que é realmente você ter um poder de descentralizar o poder. Você dá autonomia para cada head de área para tocar o seu negócio através de controles de governança corporativa, mas deixando autonomia para decisões principais estarem sempre vinculadas aos donos de negócio. Acho que o desafio é você ter essa capacidade de liderar sem querer exercer poder sobre tudo. Só voltando, o multifamily, que você falou bastante aqui no programa, nessa edição, não tem nada a ver, tem a ver com a Tegra Incorporadora? A Tegra é um negócio mais tradicional em residencial, não é como o multifamily. O multifamily é um business separado. A Tegra ela é a incorporadora imobiliária tradicional. Quando o terreno desenvolve um projeto, faz o lançamento num estande de vendas e vende ele todo. São negócios diferentes e distintos. E com 205 bilhões de reais no Brasil em ativos, você pode adiantar no nosso programa, para a nossa audiência, os planos de vocês nos próximos tempos? Seguinte, planos são investir no Brasil por muito mais tempo, com nossos objetivos são buscar negócios que tenham potencial de crescimento, negócio de qualidade. Nós focamos sempre em qualidade. Quando você tem negócio de qualidade, eles são mais resilientes. Por exemplo, na pandemia, quando fechou todos os escritórios, a gente conseguiu aumentar o número de andares alugados dos nossos prédios, mesmo durante a pandemia, por causa da qualidade. Então, qualidade é fundamental. Paciência e cautela no investimento, em momentos turbulentos, isso também faz parte da nossa atividade. E segmentos em que agregue todos os nossos know-how e que a gente possa ter uma operação do que a gente conhece. E o time local, fundamental para que isso seja de sucesso. Roberto Perrone, quem são as suas referências no mundo dos negócios e na vida? Olha, a referência no mundo dos negócios, eu não tenho exatamente uma referência. Eu acho que várias referências que eu tenho, alguém tem mais uma qualidade de inovação, outra em gestão, outra em resultado, outra em... Então, eu não tenho necessariamente uma referência. Eu trabalhei muitos anos, talvez, para não deixar de falar o nome, que é uma pessoa que eu admiro muito, que é o Eli Horn, fundador da Cirela. Da Cirela, né? E hoje ele está até se dedicando mais tempo, talvez, à filantropia. Eu aprendi muito com ele, trabalhamos juntos 3 anos como CEO da Cirela Commercial Properties. Foi uma experiência muito interessante. Eu diria que uma referência no Brasil é o Eli Horn, por tudo que ele desenvolveu como empreendedor e hoje na filantropia, que é um dos grandes líderes nossos no setor. Roberto Perrone, quero mais uma vez agradecer a sua presença em nosso programa. Prazer. E quero externar, porque é muito bom você receber executivos aqui no nosso programa que acreditam no nosso país, acreditam no Brasil. E o caso da Brookfield, da canadense Brookfield, é exemplar, porque 125 anos no país e repetindo a frase que iniciou o programa, vale muito a pena investir em longo prazo no país, não é, Perrone? Sem dúvida nenhuma, vale muito a pena investir no Brasil. Obrigado, Roberto Perrone. Obrigado, prazer. Obrigado pela presença. Nós conversamos nesta edição do Show Business com Roberto Perrone, presidente da Brookfield no país. O Show Business vai ficando por aqui. Antes de encerrar, eu tenho um convite para você. Se você quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, faça a sua assinatura. Entra lá em www.jovempan.com.br e assine. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.